Em termos gerais, o impacto da pandemia apontou diretamente para a gravidade das políticas de fragilização dos serviços públicos e do agravamento das desigualdades sociais. Ora, o mais importante agora é encontrar formas de reforçar as estruturas de saúde pública e a coesão social do país. Em particular, no que respeita ao impacto no ambiente, há coisas positivas e negativas a assinalar. E como aspecto positivo, eu destaco a redução substancial da poluição atmosférica e, sobretudo, nas cidades. Portanto, gerações urbanas inteiras experienciaram, algumas pela primeira vez, respirar ar mais limpo e até em certas zonas do mundo ver o azul do céu, não é? Como aconteceu, por exemplo, em Nova Delhi. Ora, será interessante analisar se a sociedade civil vai continuar a querer respirar melhor e por isso vai requerer, junto das autarquias, mais espaços verdes e menos tráfego automóvel, ou seja, ambientes urbanos mais inteligentes e saudáveis, não é? Isso é interessante ver. Algumas cidades como Milão já estão a tomar medidas nesse sentido. Lisboa tinha começado e eu espero que continue, até porque Lisboa é a capital verde europeia este ano, como sabemos. Outro aspecto positivo advém de um movimento que já é anterior à crise pandémica e tem a ver com uma maior consciencialização dos consumidores. Nos dois inquéritos sobre a sustentabilidade que aplicámos no âmbito do Observa, que é o Observatório de Ambiente, Território e Sociedade do ICS, em 2016 e 2019, nesses dois inquéritos evidenciaram-se alguns grupos já significativos de consumidores que tendem a ser cada vez mais criteriosos e exigentes quanto à qualidade e às condições de sustentabilidade das produções, não é? Da produção ambiental, e que valorizam cada vez mais também a produção de proximidade no que respeita aos produtos alimentares. Ora, é muito importante analisar como todas estas mudanças vão desenvolver-se. Como aspectos negativos, portanto, referido aos aspectos positivos, agora como aspectos negativos, houve um abrandamento relativamente à recolha de resíduos urbanos, com a suspensão da recolha porta a porta e sobretudo, com o aumento dos descartáveis de plástico e, sobretudo, o agudizar de um problema grave que afeta o nosso país e que é o problema da pobreza energética, que advém da impreparação das habitações para as ondas de calor e frio e que o aumento das carências económicas e a necessidade de ficar em casa tornam mais premente. Ainda posso acrescentar mais uma coisa, em Portugal as carências económicas vão aumentar, mas ao mesmo tempo as populações não têm ao seu dispor nem transportes suficientes e eficazes, nem apoios para a reconversão energética das suas casas de uma forma de fácil acesso. E isso levanta questões sociológicas que temos que acompanhar e analisar. Sim, as mudanças serão inevitáveis, porque a crise pandémica também veio chamar a atenção para a possibilidade de outros colapsos que continuam presentes e prementes, como é o caso da crise da biodiversidade e da crise das alterações climáticas, articuladas, aliás, entre si. E, portanto, esta crise pandémica também mostrou que são necessárias políticas preventivas para evitar novos colapsos e, assim, diminuir as suas consequências devastadoras. Mostrou também que é preciso ouvir os cientistas e basear as decisões na ciência. Por outro lado, nós também temos já muitos movimentos sociais e manifestações públicas, tanto à escala nacional como internacional, a chamar a atenção para os problemas da insustentabilidade do sistema que vivemos e a requerer que o futuro não seja apenas mais do mesmo. Será interessante perceber a sua influência na sociedade e nas políticas. A outro nível, ainda não sabemos as consequências desta tragédia, mas em termos do que são as nossas práticas instaladas, haverá certamente enormes mudanças sociais que se vão refletir no ambiente, desde logo em termos de mobilidade, e muito especificamente com uma redução das viagens de avião, e depois com rotinas que se criaram, e criaram até uma relação diferente com o consumo, não sabemos ainda para onde, mas há aqui rotinas que são diferentes e que provavelmente algumas vêm para ficar. Provavelmente vamos consumir de forma diferente,
produzir mais alimentos e outros bens a uma escala mais próxima, porque temos que ter maior segurança e investir em soluções de economia circular para poupar recursos também se torna fundamental. Bom, à escala europeia teremos o Pacto Ecológico Europeu, que inclui um programa de políticas públicas para a transição energética que vai levar a investimentos no transporte público eficiente e limpo e também na energia e na agricultura de proximidade. No entanto, nenhum pacto ecológico, portanto, nenhum Green Deal terá verdadeiro sucesso se não tiver ressonância global. Ou seja, se não houver transferência de tecnologia e apoio à capacitação para os países mais pobres, não haverá justiça ambiental e, portanto, não haverá saída para a crise ambiental global e, como nós sabemos, vivemos em total interdependência. Os problemas globais não têm fronteiras. Vimos isso com o Covid, portanto, ninguém está imune, não é? Também aos outros problemas que compõem a crise ambiental global. Em Portugal, precisamos de uma mudança decisiva e que é muito importante ao nível da justiça social, que passa por expandir a autonomia energética e as redes inteligentes à escala local e apoiar a eficiência energética e o isolamento térmico das habitações sem deixar ninguém para trás, como propõe, aliás, o Pacto Ecológico Europeu. Também a agricultura de proximidade tem que ser promovida e, por exemplo, uma das questões essenciais pode ser o sistema de compras públicas, tanto para as escolas, como para os serviços públicos, como para os lares, etc. Esses sistemas deveriam apoiar diretamente a produção nacional em vez de fazer concursos públicos e depois de optar por aquilo que é mais barato, mas nem sempre, mas de facto não deve ser neste momento o critério preço que deve dominar, mas sim o apoio e ajuda a todos estes agricultores de proximidade que fazem produtos muitas vezes até com muito maior qualidade, aliás quase sempre com maior qualidade do que esses que vêm de fora e que acabam por ser muito mais baratos. As desigualdades sociais, como aliás vocês estudam, já vêm a acentuar-se há tempos, sobretudo desde a financiarização da economia e da concentração da riqueza em poucas mãos. E agora esta crise irá acentuar o problema das desigualdades, que se liga diretamente também ao ambiente. Por isso, cada vez se fala mais em justiça socioambiental. Não se pode separar uma coisa da outra. Se pensarmos nos impactos, por exemplo, das alterações climáticas, nós verificamos que é sobre os mais vulneráveis que elas são mais gravosas e isso constata-se nos países pobres, que têm muito pouca responsabilidade nas emissões e sofrem imenso com os seus impactos, não é? Por isso há aqui uma dívida dos países do Norte em relação ao chamado Sul Global que terá de ser equacionada e saldada, e vários economistas já falam disso, por exemplo, Nicholas Stern ou Stiglitz, além do Papa Francisco, que tem falado bastante deste assunto como essencial para restabelecer um reequilíbrio socioambiental. Ao nível nacional, também são os mais vulneráveis que mais sofrem com os problemas ambientais. Basta pensar nas ondas de calor e de frio, que afetam as populações mais fragilizadas, mais pobres ou mais velhas, não é? As que vivem, no fundo, em casas com piores condições de isolamento, e por isso o nosso país tem índices tão gravosos, como eu falava há pouco, da pobreza energética no quadro europeu. E se não houver políticas públicas explícitas, concretas e inclusivas para a reconversão do parque habitacional à eficiência energética, tudo se agravará. Mas para isso ser eficaz é necessário chegar às pessoas e descodificar a questão da energia, que é uma questão altamente complexa e por isso é fundamental a intervenção de uma ciência participativa com novos processos inovadores de envolvimento cívico e social.